Guerreiro Lakota implorou por leite para seu bebê moribundo. Viúva o amamentou ela mesma, tornou-se sua mãe. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio, deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se e vamos começar. As batidas na porta da cabana de Matilde Dufresne vieram pouco antes da meia-noite, cada pancada mais desesperada que a anterior. O vento uivava pelo território de Wyoming, a neve rodopiando como espíritos furiosos. Matilde apertou seu chale com mais força, sua mão tremendo enquanto alcançava o rifle ao lado da porta. 8 meses como viúva, ela aprenderá que a vida na fronteira não oferecia misericórdia para mulheres sozinhas. Por favor, veio a voz de um homem, quebrando-se com desespero. Meu bebê morrendo. Matilde hesitou, seu coração batendo contra suas costelas. Histórias de mulheres colonas enganadas e assassinadas passaram por sua mente. Ainda assim, algo naquela voz, crua, quebrada, chamava pelo vazio que ela carregava desde que enterrara seu marido e filho recém-nascido na mesma terrível semana da primavera passada. Quando ela entreabriu a porta, sua lâmpada iluminou um alto guerreiro Lakota, com neve incrustada em seus longos cabelos negros. Em seus braços estava um embrulho envolto em peles de coelho, tão pequeno que mal formava um contorno. O rosto orgulhoso do guerreiro estava marcado por lágrimas, seus olhos contendo o terror universal de um pai observando seu filho partir. Leite, ele disse simplesmente, abrindo o embrulho o suficiente para Matilde ver as bochechas afundadas da menina, sua respiração laboriosa. Mãe morta 3 dias. Nenhuma mulher em meu acampamento com leite. Bebê morrer. O corpo de Matilde respondeu antes que sua mente pudesse acompanhar. Um calor se espalhou pelo seu peito, a descida do leite que ela ainda produzia embora seu próprio bebê estivesse há muito enterrado. 8 meses de luto e solidão se dissiparam quando ela estendeu os braços para a criança, sua voz surpreendentemente firme. Dê-a para mim. Os olhos escuros do guerreiro se arregalaram quando a compreensão surgiu. Enquanto ele colocava sua filha nos braços de Matilde, os pequenos dedos do bebê se enrolaram ao redor do polegar de Matilde com surpreendente força. Mas quando o guerreiro deu um passo à frente, seguindo sua filha para o calor da cabana, o som de cavalos se aproximando cortou o vento uivante. Vozes de homens gritavam em inglês, ásperas com ódio. Encontramos pegadas na neve. O índio veio por aqui. 5 anos antes, Matilde havia chegado a Forte Laramie com sonhos tão vastos quanto o céu ocidental. Recém-chegada de Montreal com seu novo marido Auguste, ela imaginara construir uma vida onde a terra se estendia sem fim e a oportunidade respirava em cada nascer do sol. Auguste, com seus olhos risonhos e mãos gentis, havia prometido a ela uma bela casa, filhos, um jardim que rivalizaria com o de sua mãe em Quebec. O oficial do exército que processou seu pedido de propriedade havia sorrido ironicamente quando viu suas luvas delicadas, seu baú de livros. O inverno está chegando, Madame Dufresne, ele dissera. Talvez queira trocar esses romances por outro cobertor. Ela ergueu o queixo, recusando-se a mostrar como as palavras dele a arrepiaram. Auguste apertou sua mão, sussurrando em francês que o homem estava simplesmente com inveja de que Auguste havia garantido a mulher mais bonita e inteligente do território. Os 2 primeiros anos haviam sido brutais, mas bonitos. Sua cabana lentamente se transformou de um abrigo rústico em um lar. Matilde aprendeu a caçar ao lado de Auguste, a preservar comida para o inverno, a costurar feridas e ajustar ossos. Suas mãos ficaram calejadas, mas sua determinação fortaleceu. Quando ela finalmente sentiu o movimento em seu ventre, Matilde chorou de alegria, Auguste dançando com ela ao redor de sua pequena cabana, seu rosto iluminado de admiração. O inverno em que seu filho Mark nasceu mudou tudo. Auguste pegou febre depois de cair no gelo do rio enquanto caçava. Por 3 semanas, Matilde cuidou tanto do recém-nascido quanto do marido, dormindo em pedaços, rezando em 2 idiomas. Quando Auguste deu seu último suspiro, Mark estava mamando em seu peito. Ela observou a luz deixar os olhos de seu marido enquanto sentia o coração de seu filho bater contra o seu, uma vida partindo enquanto outra exigia que ela continuasse. A primavera chegou e com ela,
uma tosse que sacudiu o pequeno peito de Mark. Matilde cavalgou 2 dias para buscar o médico em Fort Laramie, deixando seu bebê com uma mulher colona vizinha. Quando ela retornou, tanto o médico quanto o futuro de seu filho chegaram tarde demais. Ela enterrou Mark ao lado de Auguste enquanto flores silvestres começavam a brotar no solo descongelado, suas cores uma lembrança cruel da persistência da vida diante de seu vazio. Agora, com a criança faminta do guerreiro em seus braços e vozes hostis se aproximando, Matilde tomou uma decisão que alteraria para sempre seu destino. Esconda-se, ela ordenou, empurrando o alto homem Lakota em direção ao seu porão. Ele hesitou, olhando para sua filha. Eu protejo ela, Matilde prometeu em palavras quebradas. Você esconde ou eles matam você. Não ajuda bebê então. Os olhos do guerreiro encontraram os dela por um momento suspenso, 2 pais conectados pelo frágil fio da vida de uma criança. Então ele desapareceu no porão no momento em que batidas irromperam em sua porta. Matilde ajustou seu chale para esconder o bebê, então pegou seu rifle com a mão livre. Quando ela abriu a porta, 5 homens montados se destacavam na escuridão nevada, a luz das tochas lançando sombras demoníacas em seus rostos. Boa noite, viúva do Fresne, arrastou Silas Blackwood, cujas ofertas de proteção ela havia recusado 3 vezes desde a morte de Auguste. Rastreando um selvagem. Viu alguma coisa? Seus olhos vasculharam sua cabana, suspeitos e famintos. Atrás dele, seu irmão Ezra acariciava sua pistola, enquanto os outros se moviam inquietos, respiração formando névoa no ar frio. Esses homens não eram a milícia oficial, apenas caçadores de índios autonomeados que se tornavam mais ousados a cada mês que passava. A única coisa selvagem nestas partes são homens caçando em uma nevasca, Matilde respondeu, seu sotaque francês ficando mais forte com a tensão. O bebê se mexeu contra seu peito, e ela mudou seu peso, rezando para que a criança não chorasse. Não vi nada. Agora deixe minha propriedade. Ela ergueu seu rifle ligeiramente, um lembrete de que Auguste havia ensinado sua esposa a atirar antes de ensiná-la a jardinar. O sorriso de Silas vacilou. Ele a vira derrubar um cervo a 300 passos no outono passado. Só estamos sendo bons vizinhos, senhora. O índio é perigoso, matou 2 caçadores ao norte. Carregando um papoose também, o que significa problema de Índia em algum lugar. Seu olhar demorou-se na cabana atrás dela. Se importa se dermos uma olhada? Para sua segurança? Sob seu chale, a boca do bebê começou a trabalhar com fome, pequenos sons que apenas Matilde podia ouvir. Mais 1 minuto e a criança choraria. Mais 1 minuto e homens com ódio em seus corações descobririam 2 vidas que ela subitamente sabia que morreria para proteger. Minha segurança diz respeito a mim, não a você, ela disse friamente. Não há nada aqui além de uma mulher de luto. Vá encontrar sua glória em outro lugar, Silas Blackwood. Quando os cavaleiros finalmente partiram, suas tochas piscando como vagalumes raivosos na noite, Matilde trancou a porta com mãos trêmulas. O bebê começara a choramingar a sério, seus gritos ganhando força mesmo enquanto seu pequeno corpo permanecia assustadoramente leve. Matilde a carregou até a cadeira de balanço que Auguste havia esculpido quando souberam de sua primeira gravidez. Silêncio, pequena estrela, ela sussurrou, afrouxando seu vestido. A sensação do bebê se prendendo era ao mesmo tempo dolorosa e profundamente certa, desencadeando uma inundação de memórias, a cabeça macia de Mark, seus pequenos punhos pressionados contra sua pele. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Matilde enquanto a criança faminta mamava desesperadamente. Devagar, Petite, ela murmurou. O leite virá. Eu prometo. A porta do porão rangeu. O guerreiro Lakota emergiu, cautela e esperança lutando em suas feições estoicas. Ele observou em silêncio reverente enquanto Matilde amamentava sua filha, então falou suavemente em sua língua. Quando Matilde pareceu confusa, ele tocou seu peito. A queixeta ele disse. Então, gesticulando para sua filha, Vishapi. Ele fez um movimento amplo em direção ao céu noturno, então apontou novamente para sua filha. Estrela, Matilde traduziu, compreensão florescendo. Sua filha é nomeada pelas estrelas. A queixeta assentiu, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto com sua compreensão. Ele se aproximou lentamente, ajoelhando-se ao lado da cadeira de balanço para melhor ver o rosto de sua filha.
A cor do bebê já estava melhorando, sua respiração menos laboriosa enquanto o leite que dá vida enchia sua barriga. Uma frágil compreensão se formou entre eles naquele momento, não dita, mas vinculante. Lá fora, a morte circulava a cavalo. Dentro, a vida persistia, vulnerável e feroz. A Quecheta tocou a bochecha de sua filha com um dedo tão gentil que fez o coração de Matilde apertar. A mãe dela? Ela perguntou suavemente, embora já suspeitasse da resposta pelas palavras anteriores dele. O luto escureceu seus olhos. Mãe de Vishapi morta de doença de soldados, ele disse em inglês cuidadoso. Nosso acampamento movendo para norte amanhã. Muitos doentes. Nenhuma mulher com leite. Ele olhou diretamente para Matilde, o orgulho momentaneamente dando lugar ao medo nu. Minha filha morre sem leite. A pergunta permaneceu não dita, mas pairou no ar entre eles um pedido grande demais para ser expresso em voz alta. O amanhecer rompeu nítido e claro, a nevasca tendo gasto sua fúria durante a noite. Matilde estava à janela de sua cabana, observando a luz do sol transformar o branco sem fim em um mar de diamantes. Atrás dela, a Quecheta dormia sentado ereto contra a parede, sua mão repousando protetoramente perto do cesto onde Vishapi agora dormia, sua barriga cheia pela primeira vez em dias. A noite havia passado em estranha e pacífica comunhão. Após a segunda mamada do bebê, Matilde havia compartilhado seu veado seco e pão de milho. A Quecheta aceitou com gratidão digna, então a surpreendeu ao produzir uma pequena bolsa de frutas silvestres preservadas em mel, um tesouro no inverno. Eles comeram juntos em silêncio, duas almas à deriva em lados opostos de um vasto abismo, momentaneamente unidas pelas necessidades de uma criança. Agora, enquanto a luz da manhã clarificava o mundo, também iluminava a escolha impossível diante dela. Blackwood e seus homens retornariam, disso ela não tinha dúvida. Se encontrassem a Quecheta, eles o matariam sem hesitação. Se descobrissem que ela o havia ajudado, seu destino poderia ser igualmente sombrio. No entanto, se a Quecheta levasse Vishapi de volta ao seu acampamento atingido pela doença sem uma mãe que amamentasse, o bebê certamente morreria. A solução veio a ela com tal clareza que Matilde ofegou alto, assustando a Quecheta e acordando. Sua mão moveu-se instantaneamente para a faca em seu cinto, olhos examinando por ameaça. Nós devemos ir, ela disse simplesmente. Todos nós. Hoje. Ela gesticulou para si mesma, então para ele, então para o bebê. Juntos. Confusão cruzou suas feições. Ir para onde? Ele perguntou, levantando-se fluido como água. Norte, Matilde respondeu, surpresa com sua própria certeza. Com seu povo. Eu alimento Vishapi. Mantenho ela viva. As palavras saíam mais rápido agora, sua mente correndo à frente. Eu trago remédios. Ervas para febre. Ajudo doentes. Ela tocou seu dedo vazio de aliança, então apontou para os túmulos visíveis pela janela. Nada aqui para mim agora. A Quecheta estudou seu rosto com tal intensidade que Matilde sentiu que ele podia ver direto através de sua alma. Mulher branca com Lakota morre de dois modos, ele finalmente disse. Por dentro primeiro, depois corpo. Ele olhou para a janela, para o mundo que caçaria ambos. Homens Blackwood encontram sua cabana vazia, eles caçam mais forte. Matilde moveu-se para o baú aos pés de sua cama, jogando-o aberto com um novo propósito. De dentro, ela retirou a pistola e a faca de caça de Auguste, então o kit de medicamentos que ela havia montado através de amargas experiências. Deixe-os caçar, ela disse, aço entrando em sua voz. Eu já estou morta aqui. Mas aquela pequena, ela assentiu em direção a Vishapi, ela viverá. Eu tenho leite. Ela precisa de leite. Está decidido. A fumaça da cabana em chamas de Matilde subia como um dedo negro contra o céu de inverno. De pé em uma crista a uma milha de distância, ela observava as chamas consumirem os últimos resquícios físicos de sua vida com Auguste. Ao seu lado, a Quecheta estava montado em seu cavalo pintado, Vishapi segura contra seu peito em um carregador de peles macias. Eles haviam levado apenas o que podiam carregar, medicamentos, armas, comida, o medalhão contendo mechas de cabelo de Auguste e Mark. Não há volta agora, Matilde sussurrou em francês. O fogo lhes daria tempo, Blackwood e seus homens encontrariam apenas cinzas, talvez acreditassem que ela havia perecido nas chamas. Até lá, ela,
Akesheta e Vishapi estariam longe em território Lakota. Medo e exaltação corriam por suas veias em igual medida enquanto ela dava as costas para a coluna de fumaça e impulsionava seu cavalo para a frente. A jornada para o norte testou cada habilidade que Matilde havia adquirido na fronteira. Eles viajavam principalmente à noite, evitando espaços abertos durante o dia. Akesheta provou ser um professor paciente, mostrando-lhe como se mover silenciosamente pela floresta, como cobrir seus rastros onde a neve havia diminuído, como ler a terra em busca de sinais de perseguição ou perigo. Quando eles paravam para descansar, Matilde amamentava Vishapi, maravilhando-se com como a bebê ficava mais forte a cada dia que passava. Na quarta noite, Akesheta tocou o ombro de Matilde, apontando à frente para onde a terra mergulhava entre duas formações rochosas semelhantes a sentinelas. Meu povo ali, ele disse quietamente. Preciso falar primeiro. Alguns temem pele branca. Seus olhos continham preocupação que ela não havia visto desde aquela primeira noite desesperada em sua cabana. Fique aqui com Vishapi. Se tambor bate 3 vezes, venha. Se muitos tambores ou gritos, cavalgue para leste rápido. Ele entregou a ela sua faca, seu cabo de osso suave pelo uso de anos. Proteja minha filha. Matilde apertou Vishapi mais perto, subitamente aterrorizada. Ela não havia considerado que o povo de Akesheta poderia rejeitá-la tão completamente quanto seus agora a rejeitariam. Eles aceitarão nós? Ela perguntou, sua voz pequena contra a vastidão da pradaria estrelada. Por um momento, a enormidade do que ela havia feito caiu sobre ela. Ela havia queimado sua casa, abandonado seu mundo, seguido um homem de um povo inimigo para território desconhecido, tudo por uma criança que não era sua. O rosto de Akesheta suavizou-se ao luar. Ele estendeu a mão, hesitantemente, e tocou a bochecha de Vishapi, depois, mais surpreendentemente, a mão de Matilde onde ela segurava sua filha. Você dá vida ao meu sangue, ele disse simplesmente. Eu falo por você. Então ele se foi, uma sombra movendo-se entre sombras, deixando Matilde sozinha com a criança que, em apenas 5 dias, se tornará sua razão de viver. 3 batidas de tambor ecoaram pelo vale. Matilde soltou um suspiro que não percebera que estava segurando e impulsionou seu cavalo para frente, Vishapi segura contra seu peito. Ao se aproximar do acampamento Lakota, figuras emergiram de cabanas cobertas de peles, seus rostos iluminados pelo brilho do fogo. Mulheres se reuniram mais próximas, suas expressões mudando de suspeita para curiosidade ao notarem o bebê em seus braços. Uma mulher idosa com o rosto mapeado por linhas profundas deu um passo à frente, seu porte real apesar de sua estrutura curvada. Akesheta dirigiu-se a ela respeitosamente em Lakota, gesticulando em direção a Matilde e Vishapi. A velha se aproximou, olhos afiados como sílex, e examinou primeiro o bebê, depois investigou profundamente o rosto de Matilde. Sou Zikala, mãe das mães, ela disse em inglês surpreendentemente claro. Akesheta diz que você amamenta a filha dele quando mãe dela caminhou para o mundo dos espíritos. Diz que traz remédio para nossos doentes. Sua mão envelhecida estendeu-se, tocando a bochecha de Matilde com inesperada gentileza. Por que mulher branca faria isso? Seu povo mata o nosso. Nosso mata o seu. A pergunta despojou as pretensões. Sob o olhar penetrante de Zikala, Matilde não podia oferecer nada além da verdade crua. Eu enterrei meu marido e filho, ela respondeu, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Meus seios ainda tinham leite mas nenhuma criança para alimentar. Quando vi Vishapi morrendo, eu não podia deixar outra inocente morrer de fome. Ela olhou para o bebê adormecido. Talvez o grande espírito tenha me colocado naquele lugar, naquele momento, para esse propósito. Algo mudou na expressão de Zikala, um abrandamento, um reconhecimento. Ela latiu ordens em Lakota, e mulheres correram para ajudar Matilde a desmontar, guiando-a para uma grande cabana no centro do acampamento. Dentro, várias figuras estavam deitadas em paletes, sua respiração laboriosa com a doença que Akesheta havia descrito. Zikala apontou para a bolsa de remédios de Matilde. Mostre-me o que você traz. Por horas, Matilde e Zikala trabalharam lado a lado, combinando seu conhecimento de cura. Os remédios de ervas de Matilde e de sua avó franco-canadense se misturaram com os medicamentos tradicionais de Zikala.
Entre tratar os doentes, Matilde amamentava Vishapi, ciente dos olhos observadores das mulheres, algumas suspeitosas, algumas abrandando, todas avaliando esta estranha mulher branca que aparecerá do nada com leite para uma criança Lakota. Perto do amanhecer, enquanto o último paciente caía em sono curativo, Zikala sentou-se ao lado de Matilde, observando-a balançar Vishapi. Seu leite salva esta criança, a anciã disse quietamente. Mas leite sozinho não é suficiente para fazer você mãe. Seus dedos nodosos tocaram o cabelo preto do bebê adormecido. Para ser mãe Lakota, você deve aprender nossos costumes, nossas histórias, nossos medicamentos. Você deve dar não apenas seu leite, mas seu coração, sua mente, seu espírito. Ela fixou Matilde com aquele olhar penetrante novamente. Mulher branca pode fazer isso? Pode se tornar mais do que o que nasceu para ser. A primavera chegou com fogo verde se espalhando pelas planícies. 3 luas haviam passado desde que Matilde se juntou ao acampamento Lakota, e a cada dia, ela descartava outra camada de seu antigo eu. Sua pele escureceu sob o sol fortalecedor, suas mãos se tornaram habilidosas em novas tarefas, curtição de peles, trabalho com miçangas, coleta de plantas medicinais ao lado de Zikala. A linguagem começou a fluir mais facilmente de sua língua, embora ela ainda falasse com Vishapi em uma mistura de francês e inglês, determinada que a criança um dia conheceria todas as partes de sua herança. A Quecheta havia partido por semanas, cavalgando com os guerreiros para caçar e reunir informações sobre movimentos do exército. A ameaça dos soldados pairava maior a cada estação que passava, cada novo tratado quebrado antes que a tinta secasse. Quando ele retornou, liderando uma linha de cavalos carregados com carne fresca, Matilde sentiu um estranho tremor em seu peito que não tinha nada a ver com maternidade e tudo a ver com a maneira como os olhos dele procuraram os dela primeiro entre todos os rostos que o recebiam. Naquela noite, enquanto Vishapi dormia no berço que Matilde havia carinhosamente criado, a Quecheta aproximou-se do fogo onde ela sentava moendo ervas para Zikala. Caminhe comigo, ele disse simplesmente. Eles moveram-se além do círculo de cabanas para uma pequena elevação com vista para o acampamento. O silêncio se estendeu entre eles, confortável, ainda carregado com pensamentos não ditos. Soldados brancos movem mais perto, ele finalmente disse, seu perfil nítido contra o pôr do sol. 5, talvez 6 dias de distância. Eles queimam o acampamento Cheyenne ao sul. Levam crianças. Suas mãos se apertaram ao seu lado. Conselho decide esta noite se levantamos acampamento, movemos mais para norte. Ele virou-se para encará-la completamente. Você tem escolha agora, Matilde. Minha filha forte agora por causa de você. Poderia sobreviver sem leite de mãe. A compreensão surgiu fria e clara. Você está me dando permissão para partir, ela sussurrou. Antes que os soldados venham. O pensamento de retornar à sociedade branca, onde ela provavelmente enfrentaria desprezo ou pior por viver entre selvagens, era como contemplar um retorno a uma gaiola que ela nunca percebera que ocupava. A Quecheta assentiu gravemente. Caminho de volta fechado logo. Soldados trazem mais morte, mais ódio. Seus olhos seguraram os dela, intensos, ainda gentis. Você boa mãe para Vishapi. Boa curandeira para nosso povo. Mas seu sangue não Lakota. Sua vida aqui sempre perigo. Ele hesitou, então acrescentou suavemente, para você. Para Vishapi. Para mim. Essa última admissão pairou no ar entre eles, pesada de significado. Matilde percebeu com súbita clareza que seus sentimentos por este guerreiro orgulhoso e gentil haviam crescido além da gratidão ou mesmo da amizade. Ela deu um passo mais perto, coragem surgindo de algum lugar profundo dentro dela. Minha casa queimou até as cinzas, ela disse firmemente. Meu caminho adiante é aqui, com Vishapi. Ela deu outro passo, perto o suficiente agora para sentir seu calor. Com você, se você quiser assim. O mundo explodiu em tiros e gritos pouco antes do amanhecer. Matilde despertou com um solavanco para encontrar a Quecheta já de pé, puxando a cobertura da cabana para revelar o caos lá fora. Soldados, ele gritou, pegando suas armas. Pegue Vishapi. Corra para as cavernas escondidas que mostramos a você. O terror agarrou a garganta de Matilde enquanto ela arrancava Vishapi de seu berço. O bebê, despertado assustado, começou a chorar.
Lá fora, cavalos trovejavam pelo acampamento, tochas iluminando uniformes azuis, canos de rifle reluzentes. Um grito de mulher cortado. Uma criança chorando. Ordens gritadas em inglês, sua língua, seu povo, agora arautos da morte. A queixeta agarrou seus ombros, seus olhos queimando com intensidade desesperada. Lembre-se do caminho. Não pare. Não olhe para trás. Ele puxou algo de seu pescoço, uma pequena bolsa de couro em um cordão, e a colocou sobre a cabeça de Vishapi. Pedra de espírito da mãe dela. Proteção. Por um batimento cardíaco, sua testa pressionou-se contra a de Matilde, contra a de sua filha. Então ele se foi, correndo com o arco empunhado. Matilde correu como nunca havia corrido antes, Vishapi apertada contra seu peito. Atrás dela, tiros estalavam como ossos quebrando. Uma cabana explodiu em chamas, iluminando sua fuga pelo acampamento escuro. Ela alcançou a linha de árvores exatamente quando uma voz horrível, terrivelmente familiar, chamou atrás dela. Lá está ela. A mulher branca. A voz de Silas Blackwood atravessou o caos. Disse a vocês que ela não estava morta. Amante de índios. Uma bala estilhaçou a casca de árvore a centímetros de sua cabeça. Matilde abaixou-se mais, serpenteando através das árvores, sua respiração vindo em suspiros desesperados. Vishapi, sentindo seu terror, havia ficado em silêncio, seu pequeno corpo rígido contra o coração pulsante de Matilde. O caminho da floresta mergulhava em direção a um barranco rochoso onde as cavernas escondidas esperavam abrigo, segurança, se ao menos ela pudesse alcançá-las. Cascos galopavam atrás dela. Muito perto. Ela não chegaria às cavernas a tempo. Com a clareza desesperada de uma mãe, Matilde tomou uma decisão instantânea. Ela desviou-se do caminho em direção a um tronco caído, agachando-se para colocar Vishapi na cavidade abrigada sob seu tronco massivo. Silenciosa como as estrelas, ela sussurrou ferozmente em Lakota, cobrindo o bebê com seu chale. Mãe retorna para você. Promete em minha alma. Então ela se levantou e correu em uma nova direção, longe do esconderijo de Vishapi, deliberadamente fazendo barulho, atraindo a perseguição para si mesma. Quando ela entrou em uma clareira, um relincho de cavalo soou imediatamente atrás dela. Matilde virou-se para enfrentar Silas Blackwood, seu rosto odioso torcido em triunfo enquanto ele levantava seu rifle. Onde está o Papoose, Matilde? Ele exigiu. Entregue-o e talvez o coronel mostre misericórdia. Você está doente da cabeça, mulher vivendo com selvagens. Aquele fogo danificou seu cérebro. Matilde endireitou sua coluna, a faca de caça de Auguste escondida contra seu antebraço. O único selvagem aqui é você, Silas Blackwood. Ela cuspiu, seu sotaque francês quase desaparecido, transformado por meses de fala Lakota. Naquele momento, parada entre um assassino e a criança que agora reivindicava como sua, Matilde Dufresne descobriu o espírito guerreiro que sempre viverá dentro de seu gentil coração de curandeira. Sangue pingava do braço de Matilde para o chão da floresta, cada gota carmesim um marcador de sua luta desesperada. Silas jazia inconsciente atrás dela, a faca de Auguste enterrada em sua coxa depois que ele havia disparado seu rifle, a bala raspando o ombro de Matilde antes que ela se lançasse sobre ele com a fúria de uma mãe. A ferida latejava, mas o medo por Vishapi impulsionava Matilde adiante através de ondas de tontura e dor. Quando ela alcançou o tronco caído, seu coração quase parou. A cavidade estava vazia, seu chale desaparecido. Vishapi! O grito desesperado rasgou-se de sua garganta antes que ela pudesse sufocá-lo. Soldados teriam encontrado seu bebê? Algum predador da floresta teria sido atraído pelo cheiro do bebê? A criança está segura. A voz de Zicala veio detrás de um rochedo próximo. A anciã emergiu, Vishapi segura em seus braços. Eu ouvi os tiros. Vim por caminhos secretos. Seus olhos afiados avaliaram o ombro sangrando de Matilde. Você está ferida, filha? Lágrimas de alívio inundaram os olhos de Matilde enquanto ela alcançava Vishapi, precisando sentir o batimento cardíaco do bebê contra o seu próprio. Apenas um arranhão, ela conseguiu dizer, embora, para dizer a verdade, a dor estava se intensificando, sua visão ficando turva nas bordas. O acampamento Akesheta. O rosto de Zicala tornou-se solene. Muitos lutam. Muitos correm. Soldados queimam nossas cabanas.
Ela gesticulou mais profundamente na floresta. Venha. Outros esperam na caverna. Eu cuido de sua ferida lá. Eles viajaram através de sombras verdes, Matilde ficando mais fraca a cada passo. No momento em que alcançaram a boca da caverna escondida, ela mal conseguia ficar de pé. Dentro, um pequeno fogo revelou sobreviventes encolhidos, mulheres, crianças, alguns guerreiros feridos. Matilde procurou desesperadamente pela alta figura de Akesheta, mas encontrou apenas ausência. Zicala ajudou-a a sentar-se, então pegou Vishapi enquanto examinava a ferida de bala. Veneno em seu sangue, a anciã anunciou sombriamente. Febre de ferimento vem. Ela começou a misturar ervas com mãos experientes, criando uma cataplasma enquanto falava instruções suaves para as mulheres ao seu redor. Vishapi, sentindo a angústia de sua mãe, começou a chorar, recusando-se a ser consolada por outros. Enquanto a febre subia pelo seu corpo, Matilde lutou para permanecer consciente, insistiu em amamentar Vishapi uma última vez. Se eu morrer, ela sussurrou para Zicala, o bebê mamando fracamente em seu peito, diga a Akesheta que escolhi este caminho livremente. Diga a Vishapi que sua mãe francesa a amou como seu próprio sangue. A escuridão mordiscava sua visão. Prometa-me. Zicala colocou a cataplasma na ferida de Matilde, então pôs mãos frias em sua testa ardente. Você dirá a ela você mesma, a anciã disse firmemente. Sua jornada espiritual não terminou, filha. Esta noite você caminha entre mundos. Ancestrais decidem se você retorna. A febre a tomou então, carregando Matilde para a escuridão rodopiante onde vozes sussurravam em francês, inglês, Lakota, línguas de todos os seus eus. Auguste apareceu, sorrindo tristemente, embalando seu filho. Não é sua hora, ele parecia dizer. Eles precisam de você. Atrás dele estava uma bela mulher Lakota cujas feições espelhavam as de Vishapi, seus olhos ao mesmo tempo tristes e gratos enquanto ela estendia a mão para Matilde através da divisão espiritual. Horas ou dias depois, o tempo havia perdido todo o significado, a febre de Matilde quebrou-se em uma inundação de suor. Ela abriu os olhos para encontrar-se em uma caverna diferente, menor, mais quente. Vishapi dormia ao seu lado, pequena mão enrolada ao redor do dedo de Matilde. E lá, mantendo vigília silenciosa do seu outro lado, rosto abatido com exaustão e sangue seco, sentava-se Akesheta. Eles dizem que você matou um homem branco para proteger nossa filha. A voz de Akesheta estava áspera com emoção enquanto Matilde despertava completamente. Zicala diz que você caminhou no mundo dos espíritos e retornou porque duas mães pediram que você vivesse, a mãe de nascimento de Vishapi e a sua própria. Matilde lutou para sentar-se, estremecendo quando sua ferida no ombro protestou. Silas não está morto, apenas ferido. Eu não pude. Ela engoliu em seco. Mesmo depois de tudo, eu não pude tirar sua vida. Ela olhou para Vishapi, dormindo pacificamente. Mas eu teria. Para protegê-la, eu teria. A admissão pairou entre eles, a transformação final de Matilde do Fresne de esposa de colono para uma mulher que havia escolhido um caminho completamente diferente. Akesheta estendeu a mão, seus dedos gentis contra sua bochecha. Muitos morrem no acampamento, ele disse suavemente. Muitos escapam. Soldados levam algumas crianças. Sua voz rachou ligeiramente. Nós não podemos voltar. Para onde iremos? Matilde perguntou, inclinando-se para seu toque apesar de si mesma. Norte. Além dos fortes de soldados. Terras do Canadá. Ele hesitou. Seu país de nascimento. Uma risada amarga escapou dela. Meu povo lá não me aceitaria mais agora do que o seu me aceita completamente aqui. Ela encontrou seus olhos diretamente. Mas fiz minha escolha luas atrás, Akesheta, quando coloquei Vishapi em meu peito naquela primeira noite. Meu caminho é com ela. Com seu povo. Sua voz abaixou. Com você, se esse ainda for seu desejo. Antes que ele pudesse responder, vozes urgentes soaram fora de seu pequeno refúgio. Um jovem guerreiro irrompeu pela entrada, falando Lakota rapidamente. Matilde captou apenas fragmentos, soldados retornando, grupos de rastreamento, cães de caça. O rosto de Akesheta endureceu enquanto ele se levantava. Devemos nos mover. Agora.
O que se seguiu foi uma fuga desesperada para o norte através de terreno cada vez mais acidentado. Seu pequeno bando, apenas 20 sobreviventes de um acampamento que uma vez contará mais de 100, movia-se apenas à noite, escondendo-se durante as horas diurnas. A ferida de Matilde curava lentamente sob os cuidados de Zicala, mas ela recusava-se a diminuir o ritmo, carregando Vishapi através de dor e exaustão. 10 dias em sua jornada, enquanto eles alcançavam um alto cume sob um céu repleto de estrelas, Zicala de repente ergueu sua mão, parando o grupo. Escutem, ela ordenou. No início, Matilde ouvia apenas o vento noturno através das agulhas de pinho. Então, distante mas inconfundível, o latido de cães. Eles ainda nos caçam, a Quecheta disse sombriamente, vindo para ficar ao lado de Matilde e Vishapi. Nós não podemos escapar de cães. Os olhos antigos de Zicala brilharam na escuridão. Então devemos nos tornar o que eles não esperam. Ela apontou para o norte, onde um rio cortava a paisagem, visível como uma fita prateada sob o luar. Ali. Posto comercial branco. Caçadores franceses que tomam esposas índias. Seu olhar voltou-se para Matilde. Homem e mulher com criança pequena procurando por novo começo. Não história incomum na fronteira. A compreensão surgiu como luz solar fria. Eles se esconderiam à vista de todos, Matilde retornando ao mundo branco, mas em novos termos, trazendo sua família Lakota com ela. Ela olhou para a Quecheta, viu a resistência em sua postura orgulhosa, o medo de jaulas não feitas de ferro, mas de uma sociedade que nunca verdadeiramente o veria. Juntos, ela disse suavemente em sua língua, pegando sua mão. Ou nada. O posto comercial de Rivière du Loup empoleirava-se na borda mais ao norte dos territórios ocidentais, uma coleção de edifícios de toras resistentes onde fronteiras tanto geográficas quanto culturais se desfaziam em insignificância. Aqui, voyageurs franco-canadenses, comerciantes escoceses e membros de várias tribos haviam criado um assentamento diferente de qualquer outro, onde línguas se misturavam livremente e muitas crianças usavam sua herança mista em pele de cobre e olhos claros. Matilde estava na porta de sua pequena cabana, observando Vishapi, agora com quase 2 anos, caminhar determinadamente atrás de uma borboleta no jardim. O riso da menina borbulhava como água de nascente, seus olhos escuros, tão parecidos com os de seu pai de nascimento, brilhantes com curiosidade sobre tudo em seu mundo. Etoile! Cuidado perto da água! Matilde chamou, usando o nome francês Estrela, que equilibrava o nome Lakota da criança, Vishapi. Assim como a própria Matilde agora respondia tanto por seu nome de nascimento quanto por Vama Cognac, mulher que caminha com propósito, dado a ela por Zicala antes que a anciã pacificamente passasse para o mundo dos espíritos no inverno passado. Braços fortes a circundaram por trás, e Matilde recostou-se contra o peito de Quecheta. Ela não teme nada, ele murmurou, orgulho evidente enquanto eles observavam sua filha examinar a borboleta que pousara em uma flor próxima. Como sua mãe. A jornada até este lugar não havia sido fácil. Mesmo aqui, na borda da civilização, eles enfrentavam desafios, olhares suspeitos, palavras ocasionalmente cruéis, a constante vigilância exigida daqueles que viviam entre mundos. Mas eles também haviam encontrado aliados inesperados. O fundador franco-canadense do posto, Guillaume Lapointe, ele mesmo casado com uma mulher Cree, as famílias Métis que receberam outro lar mesclado sem julgamento. Até mesmo um jovem ministro progressista que havia abençoado seu casamento sem reservas. Zicala estivera certa, o posto comercial precisava de curandeiros, e a combinação do conhecimento médico europeu de Matilde e os caminhos de medicina Lakota que ela havia aprendido criaram uma prática de cura que atraía pessoas de quilômetros ao redor. As habilidades de caça e rastreamento de Quecheta o tornaram igualmente valorizado. Lentamente, eles haviam construído uma vida que nenhum dos dois poderia ter imaginado naquela noite desesperada quando ele bateu à porta de sua cabana, um bebê moribundo em seus braços. Mama! Até! Olhem! Vishapi chamou excitadamente, usando tanto o francês para a mãe quanto o Lakota para pai enquanto apontava para algo na grama. Eles moveram-se juntos para se juntar à sua filha, ajoelhando-se em cada lado dela para examinar o pequeno sapo que ela havia descoberto. Enquanto o crepúsculo se instalava sobre sua pequena cabana, Matilde alimentava a segunda criança crescendo sob seu coração, uma nova vida que se juntaria à sua família com a chegada do inverno.
Visha Pi estava dormindo na pequena cama que Aksheta havia esculpido para ela, seu rosto pacífico sob uma colcha de estrelas costurada pelas mãos de Matilde. Mais tarde, na escuridão tranquila de sua própria cama, Matilde traçou a cicatriz em seu ombro, a ferida que quase a levará desta vida que agora valorizava além da medida. Nunca imaginei isso, ela sussurrou para Aksheta. Aquela noite quando você veio à minha porta, eu estava apenas pensando em salvar uma pequena vida. Não sabia que também estava salvando a minha própria. Aksheta a puxou para mais perto, sua mão protetoramente cobrindo onde seu novo filho crescia. Grande Espírito teceu nossos caminhos juntos através da criança, ele disse suavemente. Através do leite que deu vida. Através da coragem que fez você mãe não por nascimento, mas por coração. Fora de sua janela, estrelas espalhavam-se pelo vasto céu do norte, incontáveis luzes desafiando a escuridão, assim como sua improvável família desafiava as fronteiras artificiais que os homens tentavam impor sobre o coração humano. Visha Pi Estrela havia sido bem nomeada, pensou Matilde enquanto ela deslizava para o sono nos braços do homem que amava. Pois como as próprias estrelas, o amor criava sua própria luz, visível mesmo na noite mais escura, guiando viajantes perdidos para casa. E Matilde do Fresne, outrora uma viúva solitária que amamentara um bebê Lakota moribundo por compaixão, finalmente encontrara seu verdadeiro lar, não em um lugar, mas na família que ela havia criado ao escolher amor em vez de medo, coragem em vez de costume, e um novo caminho nunca antes imaginado.